você compreendeu. A reação é ácido carboxílico mais hidróxido inorgânico. Isso vai gerar, como sempre gerou, um sal e água. Lembra lá de Química 1? Ácido mais base dando sal mais água? Continua assim. Porém, vamos ver em detalhes a reação. Aqui temos um ácido carboxílico. Veja lá, HCOOH. Ele vai ser neutralizado pelo hidróxido de sódio, que é um composto iônico. Repare bem, Na+OH-. Que ocorrerá? Este hidrogênio do ácido carboxílico vem se juntar à hidroxila H, que vai sair positivo, juntando a hidroxila negativa, formação de água. E permanecem em solução dois íons. O ânion que veio do ácido carboxílico, repare aqui, HCOO-, está aqui no segundo membro, juntamente com o Na+, que veio do hidróxido de sódio, veio do NaOH. Este é o nosso ácido carboxílico junto ao hidróxido. Temos então o sal. Bem, vamos ver uma outra reação, explorando agora um ácido dicarboxílico. Repare, COOH duas vezes. É como se fosse uma carboxila presa na outra. Temos então o etano dioico. Vamos neutralizá-lo com uma dibase, que aí já teremos as duas hidroxilas. Então, repare, os dois hidrogênios das duas carboxilas vão se juntar às duas hidroxilas do hidróxido e formar duas moléculas de água. Aqui a coisa é um pouquinho mais complicada. Este sal não fica exatamente em solução. O oxalato de cálcio, é o nome deste sal, dissolve-se muito mal. Ele provavelmente irá precipitar em direção ao fundo do recipiente. Esta baixa solubilidade do oxalato de cálcio faz com que ele seja um componente terrível dos cálculos renais. Anidridos, mais uma vez, um derivado dos ácidos. Vou te dar uma dica para você jamais esquecer o que é um anidrido. Se você lembrar da palavra meio espanholada, fica perfeito. É anidrido. An querendo dizer não. E o hidro querendo dizer água. Não água, sem água. Ah, entendi. Isso vem de uma desidratação. Desidratação de quê? De um ácido, naturalmente. Veja comigo a definição. Anidridos são compostos derivados dos ácidos carboxílicos por desidratação. Viu como você conhecer a palavra facilita tudo? Observe a fórmula geral de um anidrido. Complicou, olha só. COO provindo de um ácido, COO provindo de outro ácido. Mas espera, esse oxigênio é comum aos dois ácidos. Ele é que faz a ligação entre o ácido que tem o radical R1 e o ácido que tem o radical R2. Percebeu como é que é a fórmula geral para um anidrido? Observe. Um anidrido é a única função que tem 3 oxigênios. A nomenclatura IUPAC, evidentemente, vai refletir como que o anidrido foi formado. Repare só, se o anidrido é derivado de um único ácido, usamos o nome anidrido seguido do nome do ácido. Claro, porque é um único ácido. Agora, olha o exemplo. Essa parte igual a essa parte. Então, vem de um único ácido. Se vem de um único ácido, veja que ácido era esse? Um ácido de 2 carbonos. Era o etanóico. Logo, o nome desse anidrido será anidrido etanóico. Agora, repare. E se o anidrido vier de 2 ácidos diferentes? Aí, vamos fazer o seguinte. Anidrido, nome do menor ácido, seguido do nome do maior ácido. O exemplo vai te mostrar direitinho como é. Repare, aqui nós temos um ácido original. Nós temos um ácido de 2 carbonos, nós temos o etanóico. Aqui embaixo temos um ácido de 3 carbonos, ou seja, originalmente havia propanóico. Precisamos então juntar os dois nomes, iniciando pelo menor. Anidrido, etanóico, propanóico. Perfeito? Compreendido?
Observe essa estrutura cíclica, cujo nome é anidrido butanodioico. Repare, se o ácido de origem é um ácido dicarboxílico, não há necessidade de que entrem duas moléculas deste ácido. Basta uma, porque já existem as duas hidroxilas para fazer a desidratação. Logo, a molécula vai morder o seu próprio rabo. A molécula vai fechar. Ou seja, repare aqui comigo, o oxigênio de ligação fica prendendo as duas pontas da molécula. Repare uma coisa importantíssima. Como o oxigênio é que vai fazer o link entre uma ponta e a outra ponta, nós vamos ter um ponto a mais na figura. Logo, o anidrido butanodioico, você percebeu? Butanodioico, 4 carbonos, vai gerar uma figura pentagonal. Se nós tivéssemos um anidrido pentanodioico, seria evidentemente uma estrutura hexagonal. Tá certo? Observe. Viu como eu estava certa? Olha lá os 3 oxigênios. Bem, vamos ver agora um tipo importantíssimo de exercício, extraordinariamente solicitado em todos os exames vestibulares. Repare, é a apresentação de uma fórmula, relativamente uma fórmula grande, relativamente uma fórmula complexa, na qual vão ser identificados quais os grupamentos funcionais existentes nesta fórmula complexa. Este exercício se refere ao ácido pantotênico, que é um produto usado para impedir, ou pelo menos diminuir, a queda de cabelo. E vamos identificar no ácido pantotênico quais são os grupos funcionais presentes. Me siga. Se já foi dada a dica que é um ácido, procure pela carboxila. A carboxila está aqui, C-O-OH. Está identificado que é um ácido, está de uma certa maneira justificado o nome ácido pantotênico. Vamos procurar outros grupos. Você tem aqui um C-O, você tem aqui uma hidroxila, você tem aqui uma hidroxila. Essas hidroxilas seriam de álcool ou de fenol? Naturalmente, essas hidroxilas são alcoólicas, porque você não tem nenhum anel aromático. Ou seja, quais as funções identificadas? Ácido carboxílico e álcool. A pergunta do exercício, então, é: diga qual ou quais dos grupos a seguir se identifica em uma molécula de ácido pantotênico. A primeira opção de resposta é um éter. Veja, claro que não temos um éter lá. Éter seria o nosso sanduíche de oxigênio, um oxigênio separando 2 radicais. Não temos isso lá. A segunda opção de resposta é a carboxila. Carboxila? Carboxila naturalmente está presente. Afinal de contas, lembra? O nome era ácido pantotênico. Um ácido orgânico tem que ter uma carboxila. 2? 2 faz parte da resposta. Bem, a terceira opção é hidroxila fenólica. Não temos hidroxila fenólica. Hidroxila fenólica teria que estar presa a um anel aromático. E não há nenhum anel aromático no ácido pantotênico. Finalmente, a quarta opção que temos para a resposta é a hidroxila alcoólica. Esta sim, está lá. Repare, hidroxila ligada a carbono saturado. Temos isso na estrutura do ácido pantotênico. Perfeito? Entendeu como é que funciona a dinâmica desse exercício? Uma fórmula grande e você vai identificando pedaços dela, pedaços que formam os grupos funcionais. Os grupos funcionais, então, estão aqui. Repare bem, a carboxila, que faz isso ser um ácido, na verdade o nome é ácido pantotênico, e as hidroxilas alcoólicas são 2. Veja, hidroxila ligada a carbono, saturado. Novamente, hidroxila ligada a carbono, saturado. Hidroxilas alcoólicas. Toda a ênfase possível em nomenclatura, porque você, aprendendo a dar nome, está olhando para a função, olhando repetidamente para a função, o que ajudará você imensamente a gravá-la. Você não pode deixar de fazer um exercício sequer de nomenclatura presente no seu material didático. Agora, a segunda coisa é você criar a ligação entre a química e a sua vida. E nessa aula foram muitas. Ácidos. Ácidos são azedos. Uma comida azedou. Olha os ácidos lá.
Agora, comida industrializada, cheirosa, gostosa, que temos lá os ésteres. Veja, química já está em sua vida, só você precisa permitir que ela faça parte realmente de sua vida. E isso você vai conseguir estudando conosco e cada vez mais. Bom trabalho! Na aula de hoje, vimos mais funções oxigenadas e estudamos os ácidos carboxílicos. Lembra, nós fomos apresentados ao grupamento carboxila. C-O da carbonila, OH da hidroxila, carboxila. Analisamos os ésteres. Bem, os ésteres foram a parte cheirosa e gostosa de nossa aula. Ésteres, bem, lembra, nunca esquece da reação de esterificação. Ácido mais álcool dando éster mais água. E os ésteres são as essências, os flavorizantes, os aromatizantes. Muito importante tudo isto. Observamos os sais orgânicos. A reação ácido mais base dando sal mais água, dando o ar de sua graça na química orgânica. Temos a neutralização total ou parcial de um ácido carboxílico por um hidróxido inorgânico. Isso gera os sais orgânicos. E aprendemos sobre os anidridos. Lembra da conversinha nossa dos anidridos? Não, sem. Hidro, água. Sem água, anidridos vêm da desidratação dos ácidos carboxílicos. Bons estudos! Companheiro, companheira, eu tenho a certeza que você já entendeu por que eu estou gravando esse meu tchau para você aqui em frente à experiência que nós fizemos. Porque é necessário passar a experiência que nós todos temos para os nossos alunos. Fazer da química uma química prática, uma química real, uma química que o nosso aluno vivencie da mesma maneira que nós vivenciamos. Esta aula é especial para isso, pois toda a vida dele, todo o dia dele está presente nessa aula. E aí fica tudo mais fácil para trabalhar. Trabalhar é o que mais fazemos com a química que todos amamos. Um tchau para você, até a próxima.